Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Motorista de Fuga, filme dirigido pelo Charles Simonds, que fez a sua estreia em longas-metragens, e esse filme tem um caso curioso de não ter tido rodagem nos cinemas, chegando diretamente para o catálogo de streaming da Disney Plus, e eu já fiquei com aquele pé atrás, porque geralmente, quando isso acontece, é porque o estúdio não levou tanta fé assim no projeto, sendo por problemas narrativos, falta de interesse ou medo de uma repercussão negativa. Então eles fazem isso, jogam ali só como uma adição de catálogo e torcem por uma repercussão, muitas vezes de um público menos rigoroso, e nos primeiros 10 minutos de filme eu já tinha entendido o porquê dessa estratégia. E o filme traz a Samara Weaving no papel principal, que nos últimos anos vem ganhando um certo destaque com boas atuações em bons filmes, e um enredo gira em torno da personagem dela, uma ex-motorista de fuga adolescente que tenta levar uma vida normal, mas é puxada de volta para esse submundo do crime por um antigo patrão. E essa é uma premissa clássica de filme de ação, aquele caso em que a pessoa quer se redimir do seu passado, largar a vida que levava, mas que acaba não conseguindo e se envolve em algo ainda pior do que antes. E aqui também é explorado as relações tóxicas e escolhas do passado. O roteiro, escrito pelo próprio diretor, tenta equilibrar o humor com um romance sem graça e sem química e com sequências de perseguição, mas acaba se perdendo em transições abruptas que diluem o foco da narrativa, e o que começa como uma comédia leve acaba virando um thriller sem inspiração que não sabe para onde quer ir, e isso reflete uma indecisão narrativa que deixa o espectador confuso sobre o tom do filme. E na direção do Charles Simonds, ele mostra a falta de experiência com um estilo dinâmico que não consegue capturar bem a energia das ruas de Los Angeles. Ele usa muitos cortes rápidos aqui e ângulos inusitados nas cenas de carro, claramente inspirados em Baby Driver, mas sem a mesma precisão coreografada e com um orçamento estimado em mais ou menos 50 milhões de dólares, o que fica naquele meio termo. O filme tem uma produção desleixada, falta uma visão mais autoral aqui, parece muito um produto de estúdio do que uma obra pessoal. O diretor até acerta em manter o ritmo acelerado no começo, mas no meio do filme ele se arrasta com os diálogos que explicam demais e mostram de menos. E nas atuações, sem dúvidas, a Samara Weaving carrega o filme nas costas com aquele carisma que ela já demonstrou antes. Ela interpreta a protagonista com uma mistura de tristeza e muita ferocidade, provando mais uma vez que ela é sim uma atriz muito versátil. Eu lembro dela lá em Casamento Sangrento, onde ela tá ótima, com muitas camadas emocionais. E o Andy Garcia aqui, como chefe do crime, traz uma gravidade e um toque de humor sarcástico, enquanto o Steven Zhao, que era pra ser aquele alívio cômico tradicional, aqui ele não faz isso bem, não tendo time pras piadas, deixando seu personagem só sem graça mesmo. Já o Carl Grossman, no papel do ex-namorado problemático, não tem química nenhuma com a Samara Weaving. Eu creio que a escolha do elenco definitivamente não foi bem feita. Infelizmente. E visualmente falando, a cinematografia peca muito em capturar a essência urbana de Los Angeles, que nós já vimos em vários filmes e de forma bem feita. Aqui tá tudo muito genérico, muitas cenas gravadas em estúdio fechado, com tela verde, o que fica bem claro, especialmente nas sequências noturnas de fuga, e as perseguições de carro são filmadas sem muita criatividade, misturando efeito prático com CGI, que pode até dar uma sensação a mais de realismo, mas como eu falei, não são criativas, caindo naquele limbo de filme de ação genérico. E o filme tem algumas cenas de violência gráfica, priorizando o choque visual, que na minha visão, isso sim foi um acerto. Se o filme tivesse ido por esse lado, com certeza ele teria sido bem mais interessante, já que o filme foi direto para streaming, e eu não entendi essa falta de coragem de trazer mais cenas pesadas, mais cenas gráficas. Já o som, com uma mixagem que amplifica o ronco dos motores e o som dos tiros,
é bem feito, a música, com uma seleção de faixas eletrônicas e rock indie, impulsionam bem as cenas de ação, mas em momentos que o filme quer ser dramático, ela é bastante genérica, como se fosse tirada de uma playlist pronta. Não há uma composição original marcante, o que é uma pena, pois poderia ter elevado o filme a um nível maior, e tecnicamente, Motorista de Fuga aborda questões como lealdade forçada e o ciclo da criminalidade e relações abusivas, com um viés da protagonista que tomam as rédeas da própria história. No entanto, o roteiro escorrega em elementos tratando personagens secundários de forma bastante superficial e usando um humor que soa datado em 2025. É uma tentativa clara de atualizar o gênero de assalto, mas acaba reforçando estereótipos ao invés de subvertê-los, o que diminui o impacto social. E o filme peca muito pela falta de originalidade. É só uma colagem de influências de Baby Driver, sem inovar o suficiente. O final, que embora tenha uma virada, é apressado e previsível, deixando um gosto amargo e de decepção. Além disso, alguns diálogos são muito forçados, como se tentasse ser jovem demais, o que quebra a atenção em momento-chave, e comparado a outros estilos de assalto recentes, ele fica muito para trás. Tem mais ação que drama aqui, é bem verdade, mas não tem profundidade alguma. É só um filme genérico do gênero, servindo mais como entretenimento descartável para uma noite de streaming, o que explica muito esse filme não ter ido aos cinemas. O design de produção é qualquer coisa, com cenários que não retratam nada do submundo criminoso das ruas. Os veículos centrais da trama são escolhidos de qualquer jeito, não criando variedades, o que não ajuda a moldar a história. E na edição, o montador consegue se perder com sequências de montagem que intercalam passado e presente de forma muito confusa. Há uma cena de assalto de uns 8 minutos que é qualquer coisa, gente, mal acabada, cheio de diálogos desnecessários, mostrando a falta de habilidade técnica e expondo bastante as fraquezas do roteiro e do diretor ao conduzir as cenas que precisam de mais energia. E na minha opinião, é um típico filme para streaming. Ele pode ser divertido em partes com a protagonista, mas que logo depois de assistir, você vai simplesmente esquecer do filme, caindo no limbo de filmes medíocres. E para Motorista de Fuga, nota 4. Se você gosta de filme de ação e não espera muita coisa, nada muito complexo, talvez você encontre um valor aqui. E se você quer ver essa Samara Weaving atuando também. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.